dizer que, fazendo duas referências genéricas, só para dizer que, em primeiro lugar, Vossa Excelência e o Ministério dos Negócios Estrangeiros é normalmente, ainda que as análises sejam às vezes difíceis de fazer, mas naquelas análises mais ou menos jornalísticas dos ministérios, o Ministério que é dado a perder ou a descer ano após ano, mais recentemente justificado com o fim da presidência portuguesa, mas isso é uma realidade mais ou menos habitual. Que é uma realidade, no entanto, que eu acho que não é, ou não deve ser, a questão central, nem a questão principalmente preocupante, porque, enfim, quando nós temos um orçamento, e essa talvez do nosso ponto de vista e da nossa área política seja a maior crítica, seja o maior orçamento com despesa pública, haver ministérios que, em algumas matérias, têm menos despesa pública, não é forçosamente um fator negativo, nem esta lógica é precisamente uma lógica de perde e de ganha, porque não faz sentido nenhum, quer dizer, não faz sentido nenhum quando nós precisamos reduzir a despesa pública, venham depois alguns ministros, não é o seu caso, mas muito embaraçados, por assim dizer, ou muito incomodados, porque o seu Ministério este ano tem menos dinheiro, acho que isso não faz sequer muito sentido. E os objetivos que estão gerais nessa área são objetivos que merecem a nossa concordância, a ideia da reestruturação, a ideia até da utilização de novas tecnologias, os consulados, os métodos informáticos, tudo isso são ideias que, em geral, merecem a nossa concordância. Como, de resto, e tivemos a ocasião de o dizer no relatório elaborado a propósito deste orçamento, eu penso que o orçamento corresponde basicamente aos grandes eixos da nossa política externa, que são eixos consensuais e por aí não existem grandes dúvidas nessa mesma matéria, portanto, são adequados àquilo que deve, do nosso ponto de vista, ser consensual, que são os grandes eixos da nossa política externa. Dito isto e feitas estas duas considerações, três matérias onde eu acho que, sobretudo, talvez fosse útil que o Sr. Ministro, se possível, fosse um pouco mais concreto do que aquilo que permite os documentos que nós temos na nossa posse, aqueles que são designadamente de leitura puramente orçamental, algo esotérica para políticos generalistas, como são o meu caso, designadamente a aplicação concreta das verbas, como compreenderá, não estando dentro da sua feitura, são sempre de difícil leitura, e os objetivos políticos que nós temos em cima da mesa. Primeira questão, são três essencialmente as matérias onde eu gostaria que o Sr. Ministro, se possível, fosse um pouco mais longe. Primeira questão, não está nos objetivos políticos a relação transatlântica, o eixo transatlântico e, designadamente, a relação com os Estados Unidos da América do Norte. Não é mencionada, como já não era mencionada noutros orçamentos anteriores, como um eixo fundamental da nossa política externa. Nós consideramos que é um eixo fundamental da nossa política externa. Pergunto-lhe por isso, em primeiro lugar, porquê essa omissão? E, em segundo lugar, Sr. Ministro, se não considera até que estas múltiplas declarações a que temos assistido, de um lado e do outro, do Atlântico, seja da Europa, seja da nova ou futura administração norte-americana, de novo relacionamento e de nova colaboração, não implicarão até desse ponto de vista uma maior disponibilidade e, eventualmente, um maior empenhamento dos países europeus, e designadamente daquele que é talvez o mais atlântico dos países europeus, que é Portugal. Por outro lado, e num aspecto mais concreto, não está também referida a renegociação das lajes, que é uma matéria que pode ou não estar e ter uma relevância estrutural do ponto de vista dessa relação e da relação com os Estados Unidos da América do Norte e do futuro trabalho em conjunto. Pergunto-lhe por isso se nos pode adiantar sobre qualquer coisa sobre essa matéria. Ponto primeiro, a questão transatlântica. Ponto segundo, a questão da língua, onde de facto, como já aqui foi dito, não é exatamente claro o que é que vamos fazer. O Sr. Ministro tem, em sucessivas vindas à Comissão, anunciado intenções sobre esta matéria, volta a falar-nos na reforma do Instituto Camões. Talvez se nos pudesse concretizar um pouco em que é que se vai traduzir essa reforma, em que é que este fundo que nos anuncia vai concretizar-se e que ações é que ele vai suportar, e o próprio ensino do português no estrangeiro, que eu acho, sinceramente, é uma percepção que eu tenho, eventualmente errada, que é muito visto na lógica das comunidades portuguesas, que é da maior importância, mas que eu acho que, sobretudo nos países de língua portuguesa, devia ser estrutural na formação desses países, na formação das elites, na presença de escolas portuguesas, de ações concretas de criação de escolas portuguesas nesses países, como formação daquilo que é o nosso método de penetração, até porque numa altura destas de crise, a diplomacia pode ser um investimento e deve ser, do meu ponto de vista, um investimento estrutural. Última área onde eu penso que talvez fosse desejável que o Sr. Ministro fosse um pouco mais concreto. A questão da diplomacia económica,
É uma questão antiga, é uma questão que passou por várias realidades e por vários governos. Eu compreendo a preocupação. Acho que há, quando muito, aqui nesta enunciação, Sr. Ministro, eu estava a lê-la, enfim, não é muito claro, aqui logo na página 2 do documento que nos é distribuído, quando se diz no plano bilateral intensificar-se-á o diálogo com países da África, América Latina e Ásia. Bom, a África, América Latina e Ásia é quase, tirando a Europa, o mundo inteiro, quer dizer, portanto, tudo pode caber nesta realidade. Mas pressupõe um bocadinho as especiais relações que nós temos com alguns destes países. E depois fala no investimento económico e no investimento turístico. Eu, por acaso, acho que, do ponto de vista económico e, sobretudo, do ponto de vista turístico, onde nós temos que ir buscar, onde nós temos que intensificar esta ação, é, sobretudo, a leste. Enfim, China, com certeza, será o maior mercado emissor do mundo em poucos anos, Índia, seguramente, mas, sobretudo, a leste, países como a Rússia e os outros países de leste, aí, sobretudo, é que está um mercado emissor que pode, sobretudo a Portugal, nos evitar o drama que nós temos cada vez que há, por exemplo, uma relação complexa de paridade entre o euro e a libra. Ou seja, um euro forte faz com que aquele que é o nosso principal mercado emissor, o Reino Unido, se desvie para outros países onde a libra poderá ter uma posição, ou lhes permitirá uma posição mais favorável. Portugal tem uma dependência enorme de 2 ou 3 mercados, a começar por esse. A começar pelos ingleses, depois se somarmos a eles os espanhóis e os alemães, enfim, está aí a esmagadora maioria de pessoas que nós recebemos e que permitem a nossa riqueza desse ponto de vista. Eu acho que até para, num momento destes, em que um fenómeno de flutuação do euro em relação à libra, uma quebra da libra, uma subida do euro, pode automaticamente deixar o Portugal, e pensemos, por exemplo, no Algarve, numa situação complicada, não quero ser pessimista, mas pode acontecer. Eu penso que esses novos mercados são fundamentais e, portanto, sendo que muita desta verba estará seguramente, por exemplo, no Ministério da Economia, em que é que a ação dos negócios estrangeiros se pode traduzir aqui? Quer dizer, é sensibilização, são ações conjuntas, são os nossos diplomatas, é a colocação de novos responsáveis nos nossos postos com especial vocação para esta área. Talvez alguma concretização nessa matéria fosse útil também, Sr. Ministro, e com isto terminaria, não me querendo alongar. Muito obrigado.